Motivo de alegria estar compartilhando mais uma vez a palavra do Senhor com vocês esta noite. Para mim é um privilégio estarmos aqui juntos para agradecermos o nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Bem-vindo ao lugar que você não precisa ser perfeito para estar, porque Ele te ama e Ele não te lança fora. Você é especial, você é bem-vindo, uma família que te ama, uma família acolhedora, que está aqui para estar estendendo de braços abertos para você, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa mensagem que eu quero trabalhar hoje com os amados é: Tu me amas? Tu me amas? Essa é uma pergunta muito forte. E foi uma pergunta que o próprio Jesus fez para Pedro. Se ele de fato o amava. Vamos abrir lá então em João capítulo 21. João 21, versículo 15. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Aqui apontando então novamente para os novos na fé, que são os cordeiros, mas também o ministério de crianças. Os cordeiros são cria das ovelhas. Cuide também dos pequeninos, cuide das ovelhas pequenas. Não deixe de lado as crianças, cuide delas também. Tenha paciência com os novos na fé. Cuide, ame. Apacentar é amar, é cuidar. E continuou. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Agora Jesus dá uma resposta diferente, mas também do mesma questão de cuidado. Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente dá a resposta: então apacenta as minhas ovelhas. E aqui Jesus vai trazer uma verdade espiritual que nós muitas vezes não entendemos, e nós não prestamos atenção agora nos versículos que agora vêm, esses versículos. E agora Jesus vai falar algo para Pedro que eu penso que nem ele mesmo tinha entendido, mas ele fala para Pedro assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingerá, e te levará para onde não queres. E ele agora conclui o que ele quer dizer. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Jesus estava falando para Pedro: você vai morrer crucificado. Só que ele ainda não tinha entendido, mas ele fala:
Depois de assim falar, acrescentou para Pedro: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem é esse? O próprio João, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos, e dito de que ele, discípulo, não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venho, o que te importas? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pelo teu ministrar. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor é tão tremendo, tão grandioso. Obrigado pelo teu zelo e pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Continue falando com meus amados irmãos aqui, como o Senhor também falou no meu coração. Eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria que você olhasse para mim, para que você viesse entender o que eu vou falar, porque o que eu vou falar aqui hoje é um pouquinho meio mocotó. Sabe o que é mocotó? Uma comida mais forte. Então você tem que ficar mais atento. Nem todos gostam de mocotó, né? Mas eu vou fazer uma maneira assim que você venha entender um pouco o que eu quero dizer para vocês. A ênfase aqui nesse texto estava exatamente sobre a questão do apacentar, que estava relacionado com o quê? Com o amor. E na pregação de Jesus, em certa ocasião, algumas pessoas chegaram e falaram: mestre, eu quero saber qual que é o maior mandamento. E o maior mandamento, Jesus foi enfático ao dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ele falou: e o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele falou: olha, o maior dentre eles é o amor a Deus, e o segundo vem o amor ao próximo. Mas o amor a Deus não se consiste em qualquer maneira. Não tem como se você dizer que ama a Deus, se não for com toda a sua força, com toda a sua, o quê? Com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não tem como eu amar a Deus se não for por completo. Deus não quer de nós um amor pela metade, Ele quer um amor completo. Por isso, amados, Deus, Ele quer isso de nós, um amor completo. Se você observar que em primeiro lugar, não é simplesmente dizer que eu amo a Deus, porque eu posso dizer que eu amo a Deus, mas o meu amor então não ser um amor completo. O amor que eu tenho que dar a Deus, fala comigo, o amor que eu tenho que dar a Deus é de todo o coração. Você entendeu o que eu estou falando? Não tem como eu ser repartido em relação ao amor a Deus. O amor que eu tenho que dar a Deus é de todo o meu coração, mas não é de todo apenas as minhas emoções, que é o centro das minhas emoções. O amor que eu tenho que dar a Deus também é de todo o meu entendimento, e não é apenas a minha mente que deve agora amar a Deus, nem as minhas emoções, mas a Bíblia fala também de toda a minha força. Então Deus me quer completo. Deus me quer uma pessoa extravagante, uma pessoa que é condicionada em amá-lo acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer sentimento, acima de qualquer obstáculo. O meu amor não está ligado a sentimento apenas, o meu amor está ligado pela pessoa de quem Deus é. Então não é porque hoje eu amanheci triste que eu vou deixar de amar a Deus. Não, eu vou amá-lo ainda mais. A grande questão é, e a grande pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos: eu tenho amado o Senhor completamente? O meu amor por Ele é de todo o meu entendimento? O meu amor por Ele é de todo o meu coração?
O meu amor por Ele tem sido de toda a minha força. Será que o meu amor por Ele é isso? Tem um texto que eu vejo o apóstolo Paulo dizendo sobre a questão do amor, e esse texto me chamou muita atenção. E esse texto fala que aquele que não ama o Senhor Jesus, ele seja considerado o quê? Anátema. A palavra anátema para mim é muito forte, está lá em 1 Coríntios 16, 22. A palavra para mim, anátema, era uma palavra muito forte. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ele vai falar, maranata. A palavra anátema quer dizer maldito. Alguém que a bênção do Senhor não está sobre ele. Olha que forte que o apóstolo Paulo está falando. Em outras palavras, ele está falando, olha, o seu relacionamento com o Senhor, a base do seu relacionamento com o Senhor Jesus, tem que ser o amor. Mas não é um amor qualquer. É um amor extravagante. É um amor com todo o seu ser. Por isso agora nós vamos entender essa pergunta que Jesus vai falar para Pedro. Então por quê? Qual o motivo dessa pergunta para Pedro? Será que Jesus estava fazendo ou sinuando a competição entre eles? Eu creio que não. Mas Jesus agora estava chamando a atenção para Pedro sobre algo que estava no seu interior. E se nós formos prestar atenção nos desfechos, o que antecede esse comportamento de Jesus em relação a Pedro, se nós formos voltar lá no capítulo 13 de João, vamos lá no versículo 21, Jesus diz que um deles ali, João 13, 21, que um deles ali iria traí-lo. Ele falando exatamente, olha, um de vocês aí vai me trair. E sabe o que acontece? Eles começam a olhar um para os outros, porque eles sabiam que todos ali era candidato fortíssimo, de quê? De trair o Senhor. Eles começam a olhar um para os outros, e começam a se questionar. Eles começam a ter atitude, né? Quando Jesus dá essa notícia, eles olham para si mesmo, porque eles sabiam que eles eram um forte candidato para traição. Olha o versículo 22, que tremendo. Então os discípulos olharam uns para os outros, e eles falam, será que é quem entre nós? Porque todos nós somos candidatos a traí-lo. Eles começaram a questionar. Mas a atitude de Pedro não. Pedro foi diferente. Pedro bate a mão no peito e fala, eu sou o cara. Por você eu dou a vida. Por você se vier. E olha que a atitude de Pedro foi até querendo defender o Senhor Jesus, né? Quando estava lá no Getsêmani, o servo de Malco, né? Ele vai lá e dá um corte na orelha do cara. E eu penso que até a atitude dele foi até de defender o Senhor. Quando vieram prender ele, veio Malco lá, o servo do sumo sacerdote, e eu penso que Pedrão não queria arrancar a orelha não, meu irmão. Eu acho que Pedrão, ou eu estou assistindo muito filme de gladiador, né? Porque eu tenho certeza que Pedrão queria era jugular mesmo. Eu acho que no susto, o Malco, igual Matrix, e só foi ao pedaço da orelha. E Jesus fala, opa, espera aí. Jesus vai lá, pega a pedaço da orelha, coloca no lugar e repreende Pedro. Fala, você acha que se eu não quisesse, eu não enviaria anjos aqui, me defendia? Espera aí, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Pedro, você não está entendendo ainda. Mas Pedro estava naquela condição, e Jesus fala para Pedro, você não está entendendo. Essa noite, não vai demorar não.
essa noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro ainda bate no peito e fala, eu? E Pedro ficou quieto. Ele poderia contentar contra o próprio Senhor Jesus? Jesus diz para ele lá no versículo 38, 13 e 38. Hoje, ainda, olha, ele fala, darás a vida por mim? Jesus falando para ele, em verdade eu te digo, jamais cantará o galo, antes que me negues, por 3 vezes. A Bíblia fala que naquela noite iriam prender Jesus. E a palavra se concretizou. Iriam prender o pastor e as suas ovelhas iriam ficar dispersas. E existe um relato que até um discípulo que estava lá próximo, quando veio prender Jesus, ele estava enrolado no lençol. E quando chegou para prender Jesus, ele, perna para quem tem, o soldado foi, grudou na veste, no lençol dele, ele saiu correndo. E deixou o lençol, saiu peladão correndo. O tanto que eles ficaram com medo, não restou nenhum. Ei, prenderam Jesus e não restou nenhum. Todos fugiram. Todos correram. Inclusive Pedro, que tinha dito, por ti morrerei. Porém, lá no capítulo 18, presta atenção, lá no versículo 15, Pedro e João começaram a observar Jesus de longe. E João era mais conhecido ali entre o sinédrio. Está ruim aí? Está ruim? Então, ficou ruim para ouvir? Está ok? Ficou ótimo? Então Pedro, e João começaram a observar a certa distância, o que estava acontecendo com Jesus. E de repente eles vão empurrando Jesus para dentro do sinédrio. E João já era conhecido no sinédrio. Ele tinha uma certa afinidade com o povo lá dentro. E o povo fala, ele é discípulo de Jesus. E a mulher que estava na porta do sinédrio, quando Pedro ia entrar lá dentro, no pátio do sinédrio, essa mulher chega perto de Pedro, a criada, que ficava lá na porta. Ela chega perto de Pedro e fala, você também é um dos discípulos dele. Não és tu também um dos discípulos dele? E Pedro fala o quê? Não sou. E aí nós vamos ver o desfecho da história, que ele vai negando a primeira vez, depois nega sucessivamente até a 3ª vez. Mas eu quero chamar a atenção com vocês, que vocês não têm obrigação de estudar hebraico e grego, mas eu tenho, para passar a informação para vocês, como de fato é. Coloca um texto para mim lá, no grego. Será que dá para vocês verem? Aqui está ruim, né? Aqui está no português. Tá. Aqui está no português o texto que nós acabamos de ler. Eu coloquei vermelho para chamar a atenção de vocês, mas eu marquei. Ama-me, te amo, tu me amas, te amo, tu me amas, eu te amo. E aqui vai começar agora o grego. Coloca lá o grego. Pode colocar. O grego está aqui embaixo. Quando Jesus faz a pergunta para Pedro, a pergunta está lá em grego. Apesar que quem estava escrevendo, Jesus estava falando na língua o quê? Aramaica. E João escreveu no grego. Mas o grego tem um significado interessante. Olha para mim. Jesus pergunta para Pedro. Pedro, está lá em hebraico. A palavra tu me amas, que está lá em amarelo. Tu me amas, ali está quer dizer agapau. Para nós quer dizer ágape. Então quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? O amor estava relacionado ao ágape, a um amor sacrificial, a um amor de sacrifício, a um amor de entregar-se,
Há um amor de entregar em vida por outro. Há um amor de fato, há um amor de Deus. Há um amor então, que era o amor que Cristo esperava agora que Pedro tivesse. E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Aqui quer dizer filéus. Jesus pergunta um amor ágape sacrificial. E Pedro responde: tu sabes que eu te amo, no amor filéus, que quer dizer no amor de irmão, no amor de companheiro, não no amor sacrificial. Entende a profundidade do primeiro amor e do segundo amor? Mas mesmo assim Jesus vai falar para ele: apacenta os meus cordeiros. E novamente Jesus faz a pergunta. Novamente ele coloca: tu me amas? Novamente no ágape, no sacrificial. E Pedro novamente responde no amor filéus. E na terceira vez, Jesus compreendendo que Pedro não estava entendendo ainda, agora Jesus pergunta para ele no amor filéus. E ele continua respondendo no amor filéus. Observa o que nós queremos dizer aqui. Pode tirar. Jesus então agora está falando: Pedro, você ainda não está entendendo, mas você vai entender. Embora a resposta de Jesus fosse positiva para Pedro, ele começa a perguntar para Pedro, porque ele queria fazer uma cura, para que Pedro pudesse entender o que ele falou para ele lá no começo: por ti entregarei a minha vida, por você serei capaz de morrer. E Jesus começa falando agora deste amor que é capaz de se sacrificar pelo outro. Um amor que é capaz de se doar-se pelo outro. Um amor que é capaz de abrir mão de si pelo outro. Um amor ágape, um amor de Deus. Um amor de fato de João 3,16. É esse amor que ele estava agora falando, do amor que ele fez, do amor que ele se entregou. João 3,16, porque Deus amou, Deus ágape, esse amor ágape de Deus, Deus amou ágape, que entregou o seu Filho unigênito, que sacrificou por você, que sacrificou por mim, para o quê? Para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Então o seu valor excede o valor de todo o mundo. Deus te amou de tal maneira que entregou, sacrificou o seu Filho por amar a você. E o versículo 17 fala o seguinte, vou colocar 3. Portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Ei, Jesus não está aqui para te julgar, Ele está aqui para te amar. E o objetivo dele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Será que há alguma coerência que Jesus quer que nós façamos? Se lá em João 3,16 disse isso, ei, é isso mesmo, ei. Se João 3,16 está escrito desse amor sacrificial, desse amor que se entrega, agora João também, agora com revelação, ele escrevendo lá em 1 João, vamos ver se é alguma coincidência? 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor ágape. Olha aqui, nisto conhecemos o amor ágape, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos amar ágape, ao ponto que eu também dou a minha vida pelos meus irmãos.
a ponto de doar. E dar a vida não é morrer pelo seu irmão, é o ato de doar-se, é o ato de servir, é o ato de ser servo um pelos outros. Nesta noite, Deus está querendo avaliar o nosso amor por Ele. É tão interessante que Pedro, ei, olha para mim, ele já não se sentia mais discípulo de Jesus, porque ele tinha negado Jesus. Ele achava que ele não fazia mais parte do grupo, a ponto que quando as mulheres foram lá no sepulcro, tinha um jovem lá sentado de vestes brancas. Quem era aquele jovem? Um anjo do Senhor. E Jesus aparece para aquelas mulheres e fala: ei, dá um recado agora para os discípulos e para Pedro, que eu vou na frente lá, vou encontrar, que Jesus vai encontrar com eles. Se aquelas mulheres tivessem chegado, falava: olha, Jesus falou que vai encontrar com os discípulos. Pedro com certeza não sentia-se mais parte, ele não iria. Mas Jesus fala, aquele anjo vai falar: fala para os discípulos e a Pedro, que eu vou lá encontrar com eles. Sabe o que isso quer dizer? Jesus não te exclui, meu amado. Ele não exclui pelo que você fez. Ele não te exclui pelo ato que você pode até parecer que negou o Senhor. Ele sempre vai te chamar pelo nome. Ele vai falar: ei, eu não te lanço fora. Eu não te jogo fora, você é meu. Eu te amo. Eu não desisto de você. Mesmo que você sinta que não faça mais parte, mas eu jamais te lanço fora. Jesus sabia de fato o que Pedro tinha feito, mas ele estava dizendo: eu não estou desistindo de você. Pedro, eu sei das suas limitações, eu sei das suas fraquezas, mas eu não desisto de você. Da mesma forma, Deus está falando para nós hoje: eu vou cumprir o meu propósito na sua vida. Eu vou cumprir o propósito o qual eu te chamei. Eu vou cumprir aquilo que eu tenho para a sua vida. Não é pelas suas fraquezas e suas limitações, porque eu sou Deus que envergonho o forte, porque eu sou Deus que levanta o fraco. Eu sou Deus que levanta o pequeno. Eu sou Deus que escolhi as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Eu sou aquele que pega aquele que é nada e faço dele tudo, e o coloco entre os príncipes. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então Jesus está falando para Pedro: olha, Pedro, no versículo 18, 19, o teu amor vai crescer. 1 João mesmo, o teu amor vai crescer, e você vai morrer, Pedro, e você de fato vai ser crucificado. E conta aos historiadores que Pedro, quando foi preso e crucificado, ele falou: não me crucifique como o meu mestre, de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno. Ele entendeu, ele não era digno ao tamanho de morrer da mesma morte que o seu Senhor tinha morrido. Deus nessa noite está falando: o seu amor por mim ainda pode ser filéus,
mas o seu amor por mim vai se tornar ágape. Deus não nos chamou pelo que nós somos hoje, coloque isso no seu coração, mas o que seremos na mão dEle. Ele não nos enxerga como nós nos enxergamos, Ele nos enxerga além. Eu sei que você ainda não está no lugar que Deus quer que você esteja, mas Ele vai te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Ei, se Deus tem falado com você, reage. Dá um glória a Deus, dá um grito. Se Deus tem falado com você, não fique parado, fala alguma coisa, eu recebo, é amém, está confirmado, está selado. Dá um esboço, alguma coisa, recebe a palavra de Deus na sua vida. Deus está fazendo algo em seu favor. Ele está movendo as águas, Ele acredita em você. Mesmo que você não acredite em você, Ele acredita em você, e Ele nunca desistiu de você. Ele vê além. Mas aí vem a grande questão. O amor não pode se consistir só em palavras, mas em atitudes. Não amemos apenas de palavras, mais do que? Mais do que? De fato. 1 João 3,18, vamos lá? Filhinhos, não amemos de palavras, ou de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E aqui eu te chamo a atenção. O amor não se pode só se expressar por palavras. O amor tem que se expressar pelo cuidado. Mas pelo cuidado de si mesmo? Não. Pelo cuidado do outro. O quanto você tem preocupado com o outro? Porque é muito fácil dizer que ama a Deus. E Jesus está dizendo claramente para Pedro: Pedro, tu me amas? Ágape. Mas eu estou querendo te mostrar agora, Pedro, que não é só filéus. E ele fala: apacenta, cuide. Não tem como nós, como cristãos, estarmos vivendo o nosso mundo de bolha, cuidando apenas de nós mesmos. Isso não é cristianismo. O cristianismo se preocupa com o outro. O cristianismo se preocupa com aqueles que estão perdidos. O cristianismo de fato preocupa com aqueles que estão próximo de nós. Não é porque eu tenho medo do inferno que eu sirvo a Jesus, mas eu sei que eu sirvo a Jesus porque Ele me amou primeiro, e esse amor é tão forte na minha vida, e esse amor está em mim, e porque eu tenho esse amor não pode ficar apenas em mim, ele tem que se expandir para os outros, porque eu sei que Ele me ama. Mas esse amor, ele me constrange a tal ponto, que eu sei, que Ele pagou um preço por mim, mas não foi só por mim, mas foi por aqueles que estão também à minha volta. Então, se de fato eu amo o Senhor Jesus, eu tenho que cuidar de outras pessoas. Por isso que Jesus começou a falar para ele, para Pedro: tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Cuide. De quem que você tem cuidado? De quem que Deus quer que você cuide? De gente. Demonstre o seu amor
amando a quem Deus ama. Deus ama a gente. Essa é a nossa missão como igreja. Deus não nos chamou para ser só membros de banco, mas aqueles que são de Jesus, Deus os chamou para serem discípulos. E discípulos não são aqueles que ficam apenas assistindo aqui, não. Discípulo põe a mão na massa e faz outros discípulos, porque essa é a vontade do Pai. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Não é ouvinte da palavra, não. Ei, Deus está te falando, acorda. Eu te chamei para uma grande obra. Faça discípulo, porque vocês são meus discípulos. Pregue. Ame, anuncie, não fique pensando que esse é o papel só de líder, não. Esse é o papel de todos aqueles que de fato amam o Senhor Jesus, apacentam as ovelhas, cuida das ovelhas, preocupa-se com gente, relaciona com gente, dedica-se a gente. Gente não é fácil, mas Deus ama a gente. Gente é difícil, mas Deus ama o difícil. Gente, é tudo isso e muito mais, mas Deus não abre mão de gente. Deus morreu foi por causa de gente, não foi por causa de coisas. Nessa noite eu estou desafiando, aonde está o seu amor ainda? O seu amor está no só, oi, tudo bem, como vai? E cada um na sua. Ou o seu amor está em sacrificar pelo outro? Ei, não tem como dizer que eu amo a Deus e eu não amo o meu próximo. Não tem como eu falar, eu estou cheio de Deus, eu estou transbordando de Deus, e eu pergunto, onde estão seus frutos? Porque toda árvore que é saudável, ela dá fruto. Cadê seu fruto? Eu vos chamei para que, o quê? Para que deis muitos frutos. E o vosso fruto o quê? Permaneça. E o vosso fruto permaneça. Sabe o que aquece o seu coração? Às vezes só preocupamos com nós mesmos, só com nós mesmos, só com nós mesmos. E sabe o que aquece o nosso coração? Sabe o que alegra o coração de Deus, que vai alegrar o seu coração? Fala comigo, gente. Fala comigo, gente. Vidas. Aonde você for, por onde quer que você passe, que seu amor saia do filéus e entre no ágape. Porque o amor verdadeiro é aquele que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera. O amor verdadeiro é aquele que é paciente, que é benigno. O amor verdadeiro é aquele que não fica ressentido com o mal que os outros lhe fazem. Mas o mal que lhe fazem, você tem tanto amor, que é benigno, que ao invés de pagar com o mal, você faz o bem. Hoje Jesus está aqui. Você não entendeu? Não é um Jesus qualquer. Umas quintas-feiras passadas, tem um tempinho, a irmã entrou aqui com cadeira de roda, sendo empurrada na cadeira de roda. Ela é irmã da irmã Sandra. Depois vocês podem até perguntar para a irmã Sandra. E eu falei para ela, irmã, traga sua irmã antes do culto começar.
porque ela está na cadeira de roda. E os médicos falaram que ela vai ficar lá agora até o fim da vida dela. Só que eu estava em oração, minha amada. Traga sua irmã, porque na cadeira de roda que ela entrou, ela vai saindo, empurrando a cadeira de roda. E ela falou, sério, bispo? Eu falei, sério. Mas só traga ela. E ela veio, pastor Will está aqui, acho que outras pessoas viram também. Ela veio sendo empurrada na cadeira de roda. E sabe o que Jesus fez? Sabe o que Jesus fez? Ela saiu daqui empurrando a cadeira de roda. Sabe o que é isso? Jesus está aqui. O mesmo Jesus que era ontem, hoje, Ele é eternamente. Só que muitas vezes nós não percebemos, mas Ele está aqui. Ele mesmo disse, aonde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ei, Jesus está aqui. Ele está aqui no nosso meio. Então dê para Ele a sua força, dê para Ele todo o seu amor, todo o entendimento, dê para Ele tudo que é seu, dê para Ele, fala, Senhor, eu não quero te dar apenas um amor filéus, mas hoje eu quero te dar o meu amor ágape. Essa pessoa está do meu lado, é o potencial de Deus para eu amá-la. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ei cara, eu amo você. Tem jeito não. Você está entendendo o negócio aí? Você está entendendo? E para o Senhor, e como está o seu amor para Ele? Como está o seu amor por Ele? Como está o seu amor por Ele? E eu te faço a pergunta, tu me amas? Tu me amas?